Fala, fiel. O noticiário do Corinthians está pegando fogo e as movimentações de bastidores estão mais intensas do que nunca. O clube do Parque São Jorge está mexendo os pauzinhos para aumentar de maneira significativa sua receita anual e, para isso, já iniciou contatos para reavaliar os contratos de patrocínio. Hoje o Timão recebe algo em torno de 103 milhões de reais por ano do atual patrocinador Master, mas a diretoria entende que esse valor não corresponde à grandeza da camisa corintiana e já deixou claro que a ideia é subir essa quantia para 200 milhões fixos anuais. A estratégia não para por aí, porque o clube também quer negociar o nome da sua arena, o famoso naming rights, espera arrancar 70 milhões de reais por ano nesse pacote. Se juntar tudo, a conta é clara. 270 milhões por temporada só em patrocínio principal e nome de estádio, o que colocaria o Corinthians num patamar altíssimo de arrecadação. O plano é justamente esse, fechar um combo que facilite as tratativas e torne a negociação mais atrativa para os interessados. A proposta é simples, quem assumir a camisa Master também ficaria com o nome do estádio. Assim, em vez de o clube ter de tratar separadamente cada contrato, amarra os dois em um só e garante uma bolada. A ideia é alcançar um valor mínimo de 250 milhões por ano, podendo até bater os 270 se tudo correr como planejado. Se isso acontecer, a receita anual do Corinthians pode se aproximar de R$ 1 bilhão, algo gigantesco e que mudaria totalmente a realidade financeira do clube. E por que toda essa movimentação agora? Por que a multa do contrato atual despencou? Antes, para romper, seria preciso desembolsar 120 milhões de reais, mas a partir do dia 1º de outubro esse valor caiu para 30 milhões, o que abre uma brecha enorme para buscar novos parceiros. 30 milhões, diante do que se negocia, acaba se tornando um detalhe, principalmente para empresas gigantes que veem no Corinthians uma vitrine única no futebol brasileiro. A atual patrocinadora foi notificada e tem o direito de cobrir qualquer oferta, mas o clube já deixou claro que vai abrir o mercado e ouvir interessados. O que se comenta nos bastidores é que existe, sim, uma empresa de olho em assumir esse pacote completo, com estádio e camisa. O Corinthians respeitou a parceira atual e não iniciou conversas oficiais até a multa cair, mas agora a porta está aberta e as negociações vão avançar. Dentro do clube, há quem acredite que os valores projetados não são exagerados. Muita gente questiona se 70 milhões pelo naming rights da arena não seria pouco, mas quando se compara com o que é praticado em outros estádios, percebe-se que o valor é, sim, bastante competitivo. O Maracanã, por exemplo, tem contrato de 45 milhões, e o Pacaembu, que fechou um acordo de 1 bilhão por 35 anos, fica na mesma faixa anual de 70 milhões. E mais, atualmente, o Corinthians recebe apenas 22 milhões pelo nome de sua arena, ou seja, a mudança seria um salto gigantesco. A pressão agora está do lado da patrocinadora atual, que precisa mostrar se tem condições de bancar a pedida do clube. A torcida, é claro, está de olho em cada movimento. São 270 milhões por ano em jogo, um valor que muda completamente a realidade do futebol brasileiro e coloca o Corinthians num patamar comparável aos maiores clubes do mundo em termos de marketing e exposição. A grande questão é, quem vai topar colocar essa quantia na mesa? Enquanto essa novela dos patrocínios se desenrola, outro assunto está pesando bastante nos bastidores do Timão, os processos na FIFA. Só neste momento, o clube já acumula 3 condenações em casos de jogadores que sequer tiveram relevância dentro de campo. O mais recente envolve o zagueiro Charles, que custará mais de 6 milhões de reais aos cofres corintianos. Além dele, já havia condenações relacionadas a Félix Torres e Matias Rojas. Isso significa que, mesmo sem retorno esportivo, o Corinthians precisa desembolsar milhões por negociações mal conduzidas. E o problema não para por aí. Existem outros 3 casos ainda em análise pela FIFA. O Talleres da Argentina cobra pela contratação de Garro, o Shakhtar Donetsk discute valores referentes ao empréstimo de Michael, e o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, também acionou o Corinthians pela compra de José Martínez. No total, são 6 processos que podem custar uma fortuna ao clube. O torcedor se pergunta, será que a atual gestão vai conseguir dar conta dessas dívidas? O presidente Augusto Melo, até agora, não conseguiu resolver nenhum desses problemas e a lista só aumenta.
Se fora de campo as pendências financeiras continuam dando dor de cabeça, dentro de campo o Corinthians vive outra polêmica, o tratamento que recebe do árbitro de vídeo. Após o empate contra o Internacional por 1-1, no Beira-Rio, o Timão chegou à marca de 15 decisões desfavoráveis do VAR no Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, 15. Nenhum outro clube foi tão prejudicado nas revisões da cabine quanto o Corinthians. Para se ter uma ideia, o Bahia vem logo atrás com 11 decisões negativas, seguido pelo Juventude com 9. O saldo do Corinthians é de -7, o pior da competição. No jogo contra o Colorado, foram vários lances polêmicos. Aos 25 minutos, o gol de Hugo foi anulado por impedimento depois da revisão. Pouco depois, Oscar Romero chegou a balançar as redes, mas novamente a arbitragem viu impedimento na jogada. A cereja do bolo veio nos acréscimos, quando o zagueiro Kaká disputou a bola com Bruno Henrique dentro da área. O árbitro havia entendido como jogada normal, mas o VAR chamou para rever e, após análise, o pênalti foi assinalado. Bruno Mendes converteu e garantiu o empate para o Inter no último lance da partida, gerando revolta da comissão técnica e dos jogadores do Timão. Esse tipo de situação aumenta a insatisfação da torcida, que já está impaciente com a oscilação do time em campo. O Corinthians joga diante de estádios lotados praticamente em todos os jogos, algo que poucos clubes conseguem. Mesmo assim, a equipe não corresponde como se espera e deixa escapar pontos importantes. Enquanto alguns adversários jogam para 10.000 torcedores em estádios praticamente vazios, o Timão carrega sempre a pressão de sua torcida presente em peso, mas nem isso tem sido suficiente para garantir vitórias consistentes. E no meio de toda essa turbulência, fica claro como os bastidores influenciam o ambiente do clube. O Corinthians é gigante, mas precisa encontrar caminhos para transformar essa grandeza em estabilidade. O torcedor vê os números de arrecadação, os valores sonhados nos patrocínios e imagina um futuro promissor, mas, ao mesmo tempo, se assusta com as dívidas, as condenações internacionais e a instabilidade em campo. O Corinthians vive um momento em que cada passo precisa ser calculado, porque a margem de erro é mínima. A expectativa em cima do possível aumento de arrecadação com patrocínios é enorme, mas enquanto isso não se concretiza, os problemas batem à porta todos os dias. O torcedor se pergunta como é possível um clube que tem a maior torcida de São Paulo, que arrasta multidões em qualquer canto do Brasil, estar tão atolado em dívidas e cercado de processos. A resposta está na má gestão de anos, contratos mal feitos e dirigentes que não souberam proteger o patrimônio do Corinthians. Agora a conta chegou e quem paga, como sempre, é o próprio clube. É duro ver a quantidade de processos na FIFA e perceber que os jogadores envolvidos em nada contribuíram dentro de campo. Não é que o clube desembolsou milhões por craques que fizeram história e renderam títulos. Não, a realidade é outra. O Timão está pagando caro por apostas mal planejadas, contratações sem retorno técnico e negociações mal conduzidas. Charles, Félix Torres, Rojas, Garro, Michael, José Martins, são nomes que não deixam saudade no torcedor, mas que estão virando pesadelos nos bastidores. É a prova de que o problema do Corinthians vai muito além das 4 linhas. Dentro de campo, o time até tem mostrado lampejos, mas falta consistência. O que mais irrita o torcedor é ver que muitos jogadores parecem escolher em quais jogos vão se dedicar. Quando a pressão é maior, quando a arena está lotada e o adversário impõe dificuldades, alguns atletas simplesmente não rendem. O Corinthians joga quase sempre para casa cheia, algo que deveria ser um combustível extra, mas a entrega em campo não corresponde. O torcedor olha para rivais que atuam em estádios vazios, com 10.000 pessoas, sem pressão, e se pergunta como o elenco corintiano consegue vacilar mesmo com toda a força da Fiel apoiando do início ao fim. E para piorar, o VAR tem sido um capítulo à parte. São 15 decisões desfavoráveis no Brasileirão, e isso gera uma sensação de perseguição. O torcedor não entende como em tantos lances duvidosos a balança sempre pende contra o Corinthians. No duelo contra o Internacional, a paciência estourou. 2 gols anulados e um pênalti marcado nos acréscimos, que resultou no empate colorado, transformaram o jogo em mais um símbolo de frustração. O sentimento é de que o clube está lutando contra adversários dentro de campo e contra a arbitragem fora dele.
Ao mesmo tempo, o clima de instabilidade reflete nas cobranças internas. A diretoria é pressionada por não dar respostas rápidas sobre os processos da FIFA. O departamento de futebol é cobrado porque o elenco não mostra regularidade. O treinador convive com críticas por não conseguir extrair o máximo dos jogadores. E no meio disso tudo está o torcedor, que mesmo cansado, segue empurrando o time como sempre fez. Porque o Corinthians é isso, paixão que não se explica, mas que não aceita ser maltratada. É nesse cenário que a negociação de patrocínios ganha ainda mais peso. Se o clube conseguir, de fato, fechar o combo de 270 milhões por ano, terá um respiro enorme para começar a equilibrar as contas. Não é exagero dizer que um contrato desse tamanho muda o patamar do Corinthians. Significa ter recursos para investir em contratações de impacto, para quitar dívidas e até para estruturar categorias de base. Mas também significa uma responsabilidade enorme. Não adianta entrar uma fortuna se ela não for bem administrada. A torcida já viu esse filme antes, muito dinheiro entrando, mas saindo pelo ralo por falta de gestão competente. Outro ponto que chama atenção é o jogo de forças entre a atual patrocinadora e as possíveis novas parceiras. A empresa que estampa a camisa corintiana não quer perder essa vitrine. Estamos falando da camisa mais pesada do país, exibida em todas as competições, dentro e fora do Brasil. Mas a questão é se ela terá bala na agulha para bancar os valores que o Corinthians está pedindo. Se não tiver, vai assistir de camarote outra empresa assumir esse espaço e transformar sua marca em sinônimo do clube. A pressão é grande, e a torcida acompanha cada movimento como se fosse uma final. Enquanto isso, surgem comparações inevitáveis com outros clubes. O Flamengo, por exemplo, tem contratos milionários e serve como referência nesse tipo de negociação. Mas o Corinthians não aceita ficar para trás. A visão da diretoria é clara: se o rival do Rio consegue, o Timão também consegue. A torcida é maior, a exposição é gigantesca e o peso da camisa é incomparável. É essa confiança que sustenta o projeto de alcançar 200 milhões só com a camisa Master. Fora de campo, os dirigentes tratam de mostrar otimismo, mas o torcedor já aprendeu a ser desconfiado. Não basta anunciar valores astronômicos, é preciso ver os contratos assinados e o dinheiro no caixa. Enquanto isso não acontece, a realidade é a de processos, cobranças, decisões contrárias do VAR e um elenco que não entrega o esperado. É como se o Corinthians vivesse em um eterno contraste entre o potencial de gigante e os problemas que o seguram no chão. E nesse meio, sobra até para discussão sobre naming rights. O torcedor se acostumou a chamar o estádio de Neoquímica Arena, mas com as conversas avançando, é possível que esse nome mude. Há quem brinque que o apelido da casa pode ficar estranho dependendo de quem assumir, mas no fim das contas o que o torcedor quer é ver o time forte em campo. Se o preço for mudar o nome, paciência. O que importa é o Corinthians ter dinheiro para montar elenco competitivo, brigar por títulos e deixar para trás essa fase de dificuldades. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol paulista está em polvorosa nesta quarta-feira, e as redes sociais não param de ferver com uma notícia que promete mexer com a tabela do Campeonato Brasileiro. Fontes do STJD confirmaram, em caráter extraoficial, que o Corinthians pode ter 3 pontos retirados da sua campanha devido à participação irregular de Yuri Alberto em partidas recentes. A decisão ainda não foi oficialmente publicada, mas o rumor já circula nos bastidores e ameaça transformar a temporada do Timão em um verdadeiro drama. Segundo informações que começaram a pipocar nos grupos de jornalistas esportivos, a irregularidade estaria ligada à inscrição do atacante em uma partida na qual ele não poderia atuar, seja por questões contratuais ou administrativas. A prática, considerada grave pela Justiça Desportiva, abre a possibilidade de perda de pontos, e 3 seriam subtraídos do Corinthians, cenário que deixaria a equipe em situação delicada na tabela, especialmente em uma fase do campeonato em que cada ponto vale ouro. O clima no Parque São Jorge é de apreensão. Fontes próximas ao clube revelam reuniões de emergência entre diretoria e departamento jurídico, tentando traçar estratégias para contestar a decisão ou, pelo menos, minimizar os efeitos de uma eventual punição. Enquanto isso,
Torcedores dividem-se entre incredulidade e revolta, tomando as redes com mensagens de apoio ao time ou críticas à gestão. Alguns chegam a apontar que a perda de pontos poderia mudar completamente a briga por vagas em competições internacionais, deixando o Timão fora de disputa por posições estratégicas. Nos bastidores, a narrativa já ganhou contornos de novela. Especula-se que outros clubes atentos à situação aguardam ansiosamente a decisão final do STJD, na esperança de que a pontuação do Corinthians seja reduzida, beneficiando seus próprios interesses na tabela. A expectativa é de que nos próximos dias novos detalhes sobre o caso venham à tona, seja sobre a defesa do jogador e do clube, seja sobre interpretações jurídicas que podem virar o jogo completamente. Enquanto isso, o torcedor corintiano vive uma mistura de ansiedade e indignação, acompanhando cada movimento e cada rumor, consciente de que uma decisão oficial pode alterar não apenas a pontuação, mas também o humor de uma torcida acostumada a emoções intensas. No universo do futebol brasileiro, rumores assim se espalham rápido, e o caso Yuri Alberto promete entrar para a história como mais um capítulo polêmico da trajetória do Corinthians. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!